Ora bem, então a nossa primeira UFCD, tal como está no nome, é algoritmia. Portanto, será sobre este tema que nós vamos basear as nossas aulas desta UFCD. Então, vamos ver aqui vários elementos nesta UFCD. Vamos ver desde o que é a lógica de programação, o que são linguagens de programação, estruturas de dados, boas práticas, como é que representamos algoritmos, o que são algoritmos, aquelas coisas todas. Portanto, aqui vamos utilizar este suporte para este efeito. Deixem-me só utilizar também aqui um laser pointer para conseguirmos seguir aqui o que estávamos a fazer. Ora bem, então o que é que nós temos aqui para ver? Temos essencialmente dividido isto em duas partes. O que é programar? Será a nossa primeira parte. O que é um programa? O que são linguagens de programação? Diferenças entre linguagens interpretadas versus compiladas, o que é a lógica de programação e fazermos também então alguns exercícios. À partida devemos concluir esta primeira parte hoje. Depois as outras já têm um bocadinho mais de conteúdo. Em relação à segunda parte, vamos ver então o que é a algoritmia, as instruções elementares, a diferença entre o que é um algoritmo e o que é um programa, como é que nós fazemos então a representação de algoritmos, aqui como é que nós construímos um algoritmo, uma componente mais de memória e computação, entender o que é que são estas duas coisas. Vamos também utilizar aqui os tipos de dados simples, ver quais são. Vamos ver também aquilo que são estruturas de dados, por acaso falta aqui este elemento em baixo, mas vamos ver também o que é que são as estruturas de dados e os tipos de alocação em memória. Temos aqui vários tipos de alocação possível. No final, vamos para os fluxogramas. Okay? Alguma dúvida, alguma questão? Ou queiram perguntar? Não, não. Não? Ok. Bom. Então, vamos iniciar a nossa primeira parte, não é? E este primeiro capítulo, digamos assim. O que é programar? Ora, então, programar consiste em instruir a máquina de forma a solucionar um determinado problema. Portanto, nós quando criamos uma aplicação, ou neste caso já estamos aqui mesmo a fazer um paralelismo com aquilo que é um programa, não necessariamente um algoritmo, vamos ver mais à frente qual é que é a diferença entre as duas coisas. Estamos aqui já numa perspectiva de programar mesmo. Portanto, o que é que eu quero dizer? Um programa acaba por ser, então, aqui um mecanismo que nós temos para resolver um determinado problema, lá está, e nós, ao fazermos programação, ao programarmos, estamos a instruir uma máquina de forma a que ela resolva um determinado problema. Porque qualquer aplicação tem sempre um propósito que é resolver um problema. Seja qual aplicação for, seja qual o problema que essa mesma aplicação tem. Se vocês pensarem numa aplicação como o YouTube, não é? O YouTube tem a finalidade de resolver um problema que é as pessoas conseguirem transmitir conteúdos em vídeo de uma forma simples com pessoas conhecidas ou não conhecidas, não é? Daí até o próprio slogan do YouTube inicialmente que era o Broadcast Yourself. Portanto, o próprio slogan da empresa acabava por indicar qual é que era o problema que estavam a tentar resolver. Portanto, programar será sempre para nós resolvermos um determinado problema e isto
acaba por consistir em instruir uma máquina. Ok? Agora pergunto, o que é um programa? Depois de nós termos visto o que era programar. O que para vocês é um programa? Um sistema. Força, força. Ah, programa para mim é um sistema que podemos programar. Um sistema que podemos programar. Não é bem, porque o programa vem depois. Nós primeiro temos que programar o programa, É, não é? ok. Portanto, temos que programar o Acho que eu programa. tenho uma ideia assim, meio que para mim um programa é, é uma luz, é uma visão daquilo que eu quero fazer, tipo, mais para frente. Tu São os passos. deste uma luz na resposta, mas ainda não é bem isso. Deste uma luz na O resposta. programa, então, são os passos que eu quero fazer para programar. Mais ou menos, mais ou menos. Mas já estamos a chegar mais perto. Estamos a chegar mais perto. Já estamos a falar em passos. Um Isso. projeto. Um projeto, pronto, mas um projeto pode ser muita coisa, não é? Não necessariamente um projeto de software. Mas gostei da ideia dos passos. Acho que deviam de ir atrás dessa ideia. É porque quando a gente programa, a gente dá cada passo, né? O que eu quero fazer ali? Eu quero começar, eu quero criar um programa. Então, eu vou ali, primeiro passo. Esse programa, ele tem a ver com o quê? O que que eu vou falar para dentro desse programa para ele me dar, o que que ele vai me dar, a instrução. Então, aí tem a linguagem. E depois o que ele vai me dar, que é o objetivo, né? Exatamente, é mesmo por aí. Vamos ler aqui só a definição mais pronto, resumida da coisa. Portanto, tal como tu estavas a ilustrar, é um conjunto de instruções que indicam ao computador como executar uma determinada operação. Portanto, a tal operação que nós queremos fazer ou realizar acaba por ser aquilo que tu estavas a dizer há pouco, não é? Qual é o resultado que eu espero daquele programa. Portanto, isso é então a operação que eu quero realizar. E os tais passos que tu falaste há pouco são então o conjunto de instruções que eu tenho que dar de modo a que possa executar uma determinada operação. Portanto, um programa consiste ainda num conjunto de instruções escritas numa linguagem de programação. Foi aquilo que tu também tentaste introduzir em mistura, que existe ali uma linguagem de programação como uma ferramenta que visa que eu possa construir um programa. O programa vai estar escrito numa linguagem, eu posso fazer o mesmo programa, bem, mais ou menos. Mas vamos simplificar e vamos dizer que eu posso fazer um programa em qualquer linguagem, não é bem assim, mas posso fazer o mesmo programa em várias linguagens diferentes, não é? E isso é então a forma que nós temos de indicar a uma máquina como é que devem ser feitas aquelas instruções e que instruções é que devem ser feitas, está bem? Estas instruções criam então as ações que o computador executa, permitindo assim o seu funcionamento. Portanto, isto é a anatomia de um programa. Conjunto de instruções expressas em linguagem de programação, de modo a executar uma determinada operação. Temos programas que são coisas pequeninas, como uma calculadora, pode ser uma coisa mais pequena, como uma calculadora, ou temos programas extremamente complexos, como um jogo de computador, ou um Photoshop, ou algum software nessa medida que tem um output muito mais complexo do que uma simples calculadora. Mas não deixam de ser um programa, cada um deles, e não deixam de ter instruções a serem dadas para que o computador possa executar uma determinada operação. Umas mais simples, outras mais complexas. Alguma dúvida, alguma questão? Ou queiram perguntar?
Eu já não. Não? Ok. Então pronto, já sabemos o que é um programa e já sabemos o que é programar, pelo menos conceptualmente. Sabemos o que é um programa conceptualmente, sabemos o que é programar também conceptualmente. Entretanto, também aqui um ponto importante sobre o programa é que um programa tem sempre um início e tem sempre um fim, não é? Portanto, são sequências finitas de ordens que têm o objetivo de resolver o tal problema que estávamos há pouco, e damos aqui alguns exemplos como apresentar uma figura, calcular valores, tomar ou auxiliar decisões. Portanto, os programas têm sempre esta particularidade e devem manter isto sempre em perspectiva. Um programa só tem razão de ser, a menos que vocês estejam a fazer aqui alguma componente mais artística, também é válido, mas fora aqui do scope que nós estamos a tratar no que toca a sistemas de informação, não é? Que é essencialmente o que nós vamos abordar. Um programa tem sempre a finalidade de resolver um problema. Sempre, 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 sempre. Seja qual problema for, como vimos há pouco, questão do YouTube, divulgação de conteúdos. Se pensarem na Netflix, é, mais uma vez, entretenimento ou divulgação de conteúdos. Um jogo é um passatempo. A aplicação da autoridade tributária é haver um controle sobre o tax system em Portugal e as pessoas conseguirem fazer os seus impostos. Enfim, tudo aquilo que vocês possam imaginar que seja um programa informático que está a resolver um determinado problema existente. Está bem? Depois, vamos olhar aqui um pouco para as linguagens de programação. Tá bem? Ora, linguagens de programação. A comunicação com o computador é feita através de um conjunto de regras que estabelecem o modo de escrever instruções para um computador executar, originando a linguagem de programação. E temos aqui alguns exemplos, como o C, o C++, o C#, que nós vamos estudar, o Java e o Haskell. O que é que então significa isto, traduzido aqui por uma linguagem mais simples? Nós, como já vimos, temos um problema para resolver e temos que dar instruções a um computador, não é? Portanto, se eu tenho que dar instruções a um computador, eu tenho que falar uma língua, vamos chamar assim, que o computador entenda. Portanto, se eu vos pedir um favor, olha, vou-me ali buscar uma folha à impressora, eu tenho que dizer isso numa língua que vocês percebam, que é para vocês perceberem, olha, ok, eu quero uma folha, entendi o que é para fazer, vou lá buscar a folha, olha, está aqui a folha que me pediste. Se eu falar convosco numa língua que vocês não sabem, vocês vão dizer, não sei o que é que me estás a pedir. Portanto, o computador funciona mais ou menos da mesma forma. Um computador fala uma língua, será uma linguagem máquina, vamos ver isso um bocadinho mais à frente, mas é a linguagem que o computador fala, que são zeros e uns, única e exclusivamente, é tudo uma instrução binária. Contudo, depois nós temos aqui alguns níveis de abstração a seguir, não é? Portanto, temos a linguagem máquina, depois podemos ter temos o assembly, depois do assembly já podemos ter linguagens de baixo nível, depois podemos ter linguagens de alto nível, etc, etc. Mas tudo isto serve para eu ter um conjunto de regras, não é? Para dar instruções a um computador. Portanto, se eu pegar aqui no exemplo do C, não é? E quiser escrever uma coisa para o ecrã, não é? Eu já vou fazer a invocação de uma função chamada print. Eu posso passar o print e a seguir digo o que é que eu quero escrever. Não é? Aliás, no C é o printf. Portanto, eu posso chegar e dizer, olha, em C escrevo print, aquilo que eu quero escrever um 3 e eu, daquela forma depois vou compilar, já vamos ver o que é isto, mas estou a instruir o computador que eu quero pegar nesta linha de código e quero que isto se traduza num ecrã a mostrar o 3 que eu pedi, que eu dei a instrução. Mas, através do C, eu tenho que dizer que é um printf.
Se eu disser em C# que quero imprimir alguma coisa no ecrã, não é? Eu já não vou dizer printf, porque as regras de sintaxe desta linguagem não são necessariamente as mesmas do C. Muito embora, vocês podem reparar que nós temos aqui um formato muito similar nestes logotipos e veem que começam com C, C, C++ e C#. O que leva a crer que elas têm alguma similaridade. E, de certa forma, até têm. Okay? Mas é mais numa componente histórica do que propriamente de funcionalidade ou de sintaxe mesmo. Portanto, como eu estava a dizer, nós em C#, se quisermos escrever alguma coisa no ecrã, vamos ter que dizer console.writeLine e depois passamos lá um argumento e dizer que queremos o 3 escrito no ecrã, ponto e vírgula, e executamos aquele código e o programa vai escrever 3 no ecrã. Mas, como vimos, têm regras diferentes. Se eu fizer em Java, já vou ter que dizer system.out.println, passar os mesmos argumentos, etc, etc. E entretanto, o programa vai escrever no ecrã o número 3. Mas lá está. Temos aqui regras diferentes com base na linguagem que nós estamos a utilizar. Portanto, aquilo que nós fazemos em C não é necessariamente... pode não ser, mas o C acaba por ser aqui um subset do C++, mas pode não ser necessariamente válido em C++, da mesma forma que aquilo que fazemos em C++ pode-se fazer ligeiramente de forma diferente em C# ou em Java. Porque as regras associadas a esta linguagem, normalmente aquilo que se designa de sintaxe, são ligeiramente diferentes ou completamente diferentes, dependendo dos casos. Respondendo à pergunta que vocês podem ter relativamente ao C, C++ ou C#, porque é que eles começam pela mesma letra, porque é que tem aqui um símbolo muito parecido. Ora bem, isto começou neste vamos chamar aqui de trilogia, embora elas tenham finalidades diferentes. O C foi a primeira delas, destas três, e tem uma funcionalidade de baixo nível. O que é baixo nível? E criou aqui uma série de regras de sintaxe que depois acabaram por influenciar o C++ e o C#. Portanto, isto foi inventado por um senhor chamado Dennis Ritchie e o que é que acontece? Tem a finalidade de ser uma linguagem de baixo nível. Na altura em que isto foi desenvolvido, não se pensava para já numa componente de maior alto nível, pensava-se numa componente mais de baixo nível. E quando eu digo baixo nível, o que é que eu estou a dizer propriamente? Estou a dizer que o C tem a capacidade de interagir com o hardware de uma forma muito mais próxima do que aquilo que vocês conseguiriam fazer com o C#. O C# é uma linguagem de muito mais alto nível, tem muito mais abstrações. Vocês não precisam de fazer, por exemplo, gestão manual de memória em C#. Vocês até poderiam trabalhar com pointers e coisas do género em C# e utilizar aquele unsafe context, mas isso é fora do âmbito daquilo que vamos ver. Mas o que é que eu quero dizer? O C, que vocês conseguem manipular o hardware de uma forma muito, muito, muito próxima. Vocês conseguem controlar as alocações de memória, conseguem criar pointers, conseguem fazer um acesso e uma gestão do hardware de uma forma muito mais direta. Daí o C ser utilizado, por exemplo, para desenvolvimento de sistemas operativos, como por exemplo Linux. Vocês podem utilizar C para desenvolver drivers para uma placa gráfica, para um periférico que vocês coloquem no vosso computador. Portanto, código que trabalha muito ligado a um determinado hardware. Se vocês pensarem em hardwares mesmo muito específicos, imaginem, sei lá, um pacemaker. Um pacemaker vai estar com um firmware provavelmente escrito em C. É algo que precisa de lidar com aquele hardware de uma forma muito, muito direta, muito específica, muito
declarativa daquilo que é para fazer. Ao passo que no C# vocês já não conseguem fazer isso, porque nem precisam de o fazer. O objetivo do C# não é esse, é ser algo de maior alto nível, ou seja, que já tem mais abstrações associadas, vocês não precisam estar a fazer a gestão manual das alocações em memória, porque o próprio runtime do .NET tem uma coisa que se chama o Garbage Collector, que vai de vez em quando limpar a memória que fica sem uso naquele scope e tudo mais. Toma conta dessa gestão de memória por vocês. Ao passo que no C vocês têm que ter obrigatoriamente declarar ou fazer as alocações em memória, quando aquilo já não está a ser utilizado, têm que limpar a memória, ou seja, é um processo muito mais manual, muito mais ligado ao hardware. Portanto, tem essa particularidade. O C#, em virtude de ser uma linguagem, e quando digo C#, digo Java também, em virtude de ser aqui uma linguagem de maior alto nível, tem mais abstrações que vocês podem utilizar e que evita vocês terem de perder muito tempo para atingir uma aplicação demasiado complexa se vocês estivessem preocupados com a gestão manual de memória necessária no C. Agora, isto não quer dizer que o C# é melhor que o C, ou que o C é melhor que o C#, ou que o C++ é melhor que o C#. Esqueçam isso, não há essa questão. Tudo isto são ferramentas, não é? Inclusive, muito nesta perspectiva de baixo nível e alto nível, há muito uma rivalidade, assim, entre aspas, entre o C e o C++. Qual é que é a melhor linguagem? Não há essa necessidade, todas elas têm aquilo que é a sua aplicabilidade, aquilo que é o objetivo que querem resolver, e há umas que são mais adaptadas a essa realidade. Se eu quiser fazer um sistema operativo, eu não vou fazer em C#. Não faz sentido haver isso. Da mesma forma que se eu quiser fazer uma API web, uma coisa qualquer, ou assim, um website, ou uma coisa qualquer, eu não vou utilizar C, não há essa necessidade para fazer um UI simples, eu não vou estar a trabalhar em C. Até eu posso fazer, mas é tudo muito mais difícil, tudo muito mais trabalhoso, com muito mais riscos se não for bem feito, ao passo que o C# acaba por ajudar nesse sentido. Não falei muito do C++, porque na prática isto acaba por ser um híbrido. Bem, não sei se híbrido pode ser a melhor expressão, mas tem pelo menos a funcionalidade de acesso baixo nível, tal como acontece no C, com as vantagens de alto nível do C#. Portanto, o C++ tem essa vertente. Eu consigo trabalhar em baixo nível se precisar, mas também consigo utilizar as abstrações necessárias de alto nível para não ter que me preocupar tanto com essa componente. O que faz do C# do C++ uma linguagem muito potente e tem uma aplicabilidade muito grande. Justamente, dou-vos um exemplo prático. Os motores de jogo e tudo mais, grande parte deles são feitos em C++, justamente porque eu consigo descer ao nível do hardware se houver essa necessidade de otimizar a coisa caso necessário, mas também consigo ter as funcionalidades de alto nível que me permitem não estar preocupado nessa vertente. Portanto, é uma linguagem mesmo muito poderosa. Agora, tanto o C como o C++ são linguagens difíceis de produzir bom código e código seguro, não é? O C, lá está, como disse no início da aula, tem uma sintaxe relativamente simples e vocês conseguem aprender a sintaxe do C relativamente rápido, mas programar bem em C leva anos. É muito fácil, como diz o criador do C++, é muito fácil nós em C darmos um tiro no pé.
Em C++, segundo ainda um quote do mesmo criador, é mais difícil nós darmos um tiro no pé com C++, mas quando damos, arranca o pé fora e tudo. Portanto, é tudo muito mais drástico e muito mais complicado quando corre mal. Portanto, quando rebenta, é com mais fogo de artifício. Ao passo que o C# ajuda-vos nessa perspectiva. Okay? A nível histórico, o C, lá está, como eu disse, foi criado ali no início dos anos 70. Um senhor chamado Dennis Ritchie, que trabalhava na Bell Labs, desenvolveu aqui o C para sistemas operativos. Entretanto, o C++ acabou por ser criado por um senhor chamado Bjarne, e que também trabalhava na Bell Labs, e também foi na década de 70, com a perspectiva de vamos criar algumas melhorias no C, ou seja, daí se chamar C++ uma melhoria, uma versão seguinte do C, introduzindo a capacidade de trabalhar com objetos, ou seja, uma linguagem com funcionalidades de orientação a objetos. Esqueçam se não sabem o que é para já a orientação a objetos, nós vamos chegar lá mais à frente, mas só para vos dar esse contexto. Portanto, muita sintaxe daquilo que foi desenvolvido no C acabou por ser herdado, de certa forma. É curioso utilizar a palavra herança, porque estamos a falar aqui de uma linguagem orientada a objetos. Mas herdou essas componentes e essa estrutura também um pouco do C, em virtude do C# também ter uma sintaxe relativamente similar, com as suas diferenças, também então começa por C. Normalmente nós chamamos linguagens que têm estas características de serem linguagens C-based, ou seja, que têm ali alguma componente associada ao C. Bem? Depois, Java e Haskell. Haskell já é uma linguagem com um paradigma funcional, não necessariamente orientado a objetos. Portanto, deixei aqui como exemplo. Para já, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Deixa-me só aqui beber água, entretanto. Para já, não? Não. Okay. Então vamos prosseguir aqui. Diferença entre linguagens interpretadas e compiladas. Ora, vamos ver então primeiro as linguagens interpretadas. Nem todas as linguagens de programação são iguais, como vimos aqui, não é? Tanto pegamos aqui em três que, apesar de terem as suas similaridades, servem propósitos diferentes, mas nem todas as linguagens têm o mesmo funcionamento, nem a mesma funcionalidade. Não é? Portanto, linguagens interpretadas. O que é que isto significa? Atenção que linguagens interpretadas, na prática, a linguagem pode ser interpretada ou compilada na mesma, a mesma linguagem. Mas falamos nisto porque a sua aplicação prática está associada a um programa que corre com recurso a um interpretador, não é? Portanto, não é necessariamente o JavaScript que é uma linguagem interpretada, é a forma como se utiliza o JavaScript, na maioria dos casos, é com recurso a um interpretador. Portanto, está ligada como se fosse uma linguagem interpretada, mas não é intrinsecamente uma linguagem interpretada, como nenhuma das outras duas, nem o PHP, nem o Python. Mas, simplificando, vamos assumir para já que são linguagens interpretadas e que podem lá estar associadas a algum tipo de interpretador. O que é isto então do interpretador? Necessitam então da ajuda de uma aplicação para que lhes seja possível executá-las, portanto, é algo auxiliar à execução daquela aplicação, e esta aplicação denomina-se de interpretador. Portanto, o interpretador tem a função de ler as instruções escritas numa linguagem de alto nível ou muito alto nível e executa-as. Portanto, há aqui a necessidade de nós estarmos a ler e a executar. Portanto, ele processa o programa alternadamente, ora vai lendo algumas linhas, ora vai realizando algumas computações.
Portanto, este acaba por ser o modus operandi daquilo que são as linguagens interpretadas. Portanto, se nós pegarmos aqui num JavaScript, por exemplo, normalmente isto depois quando corre no browser acaba por estar a ser de uma forma interpretada, portanto vai lendo, fazendo e por aí afora. Okay? Depois já vamos fazer um comparativo sobre as linguagens interpretadas e as linguagens compiladas. Okay? Perceber quais são as vantagens de uma coisa, quais são as vantagens de outra, etc. Portanto, PHP, JavaScript e Python e, entretanto, vamos olhar para as linguagens compiladas. Portanto, as linguagens compiladas são, então, instruções escritas em linguagens compiladas que são lidas por um programa dedicado compilador, que transforma as instruções de alto ou muito alto nível em código-máquina. Portanto, ao passo que quando eu estou a executar código JavaScript no meu browser, o interpretador está a ler o JavaScript e está, naquele momento, está a executar, aqui isto já não acontece. O meu programa é todo lido pelo compilador e pega naquele código e vai transformar num executável que é, então, em código-máquina para ser executado naquela máquina, não é? Portanto, já não é necessário o auxílio, neste caso, como diz aqui, de outras aplicações para executar o programa, apenas sendo necessário o executável gerado pelo compilador. Portanto, ao passo que JavaScript eu preciso sempre ali do interpretador a interpretar aquilo que está para ser feito e a fazer. Aqui não, aqui eu pego no meu projeto até podemos utilizar aqui o exemplo do C. Eu pego o meu projeto em C, delego aquilo a um compilador, ou C++, delego aquilo a um compilador e no final ele devolve-me um executável que eu posso executar. Já não preciso mais daquele compilador. Okay? Pegou no programa todo, compilou aquilo tudo, devolveu-me um executável, eu agora pego naquele executável e executo o meu programa, já não preciso de nada auxiliar. Okay? Depois podemos ter comportamentos diferentes conforme o compilador que nós estamos a utilizar. Por exemplo, o C++ tem, pelo menos aqui, 3 compiladores que eu conheço, um da Microsoft, o GCC e o Clang. E lá está, são outros programas que pegam naquele código C++, produzem uma instrução em código-máquina. Agora, alguns compiladores fazem o programa mais eficiente, têm abordagens diferentes, ou seja, geram um código-máquina se calhar um bocadinho mais eficaz do que outros, muito embora aquilo esteja muito taco a taco nos executáveis gerados, e existem obviamente diferenças, mas se vocês precisarem de estar a olhar para as diferenças neste momento é porque já estão a fazer algo complicado o suficiente para ser necessário essa análise de assembly gerado, etc., para perceber se é mais eficiente ou menos eficiente. Na regra geral, qualquer um destes 3 compilers que eu falei será mais do que suficiente para vocês gerarem a vossa aplicação. Depois temos então aqui também o C#, que funciona aqui de uma forma não é diferente destes dois, mas porque, aliás, nós não no C precisamos de arquitetura associada ao CPU para compilar aquilo, tem ali mais nuances, não é? Ao passo que o C#, quando é compilado, é gerado ali uma linguagem intermédia que eles chamam de Intermediate Language, mesmo, que depois essa Intermediate Language é que é corrida pelo Common Language Runtime do .NET e executado aquele código. Portanto, tem ali um bocadinho mais de passos, é uma estrutura um bocadinho mais complexa. Vocês não precisam de saber necessariamente isto para aprender C#, embora seja algo que vocês depois devem... Ou seja, convém terem essa noção
um bocadinho mais tarde, quando já estiverem um bocadinho mais confortáveis com a linguagem. Mas para já só tenham esta noção que existem então linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Pergunto, alguma dúvida, alguma questão? Ou queiram perguntar? Eu tenho uma dúvida. Força. Nas compiladas, na outra, esqueci do nome. É compilada e Interpretada? isso, interpretada. Mas também não. Um compilador também não é um programa? Um compilador é também um programa, sim. Ou seja, acaba por ser uma aplicação já existente que lê código e produz um executável. Portanto, sim, também é um programa. É essa a minha dúvida. Tecnicamente, então as duas também não são feitas através de um programa de interpretação? A questão aqui é o momento em que isso acontece. Ok. Ou neste caso, os momentos em que isso acontecem. Como é que eu posso usar isto num exemplo? Imagina, tu queres falar com alguém que fala mandarim. E tu queres estar em contacto com essa pessoa. Se tu fosses, entre aspas, o JavaScript, aquilo que tu ias dizer era, ias arranjar um amigo teu que fala mandarim e tu falavas em português para ele e esse amigo teu é que ia traduzir para a pessoa com quem tu queres falar em mandarim. Sempre. Tu não consegues falar com aquela pessoa sem teres o teu amigo contigo. Portanto, Ok. ele traduz as instruções que tu queres dar. A versão compilada é tu aprendes mandarim e vais falar diretamente com a pessoa. Portanto, aqui tens sempre a muleta, entre aspas, do interpretador. Não, se eliminares o interpretador da equação, simplesmente não consegues ter execução. Aqui não. Aqui tu tens o compilador que te faz a tradução diretamente para o código que o computador entende, neste caso o código máquina, e já não precisas mais do compilador. Aliás, se eu te der um executável de um programa, não é? Que tenha sido escrito em C++, tu não precisas de saber sequer qual foi o código que eu gerei, não precisas de saber que compilador é que eu usei, eu dou-te apenas um executável e tu executas. Ao passo que, se eu quiser dar-te alguma coisa em JavaScript para tu executares, eu tenho que te dar o código e tenho que dizer, olha, vais ter que utilizar um interpretador para este efeito. Normalmente já vem built-in no browser, pronto, não tem essa questão, mas há sempre a dependência do interpretador para fazeres aquela execução para sempre. Aqui não, aqui compilou, a partir desse momento é executável dentro de alguns parâmetros, não é? De alguns constraints, nomeadamente a arquitetura, se é cross-platform ou se não é cross-platform, etc. Mas compilou, podes executar sempre que quiseres. Ok. E a minha outra dúvida era sobre o intermédio, linguagem intermédia, que é o C Sharp. Ela também é um compilador. É só com o compilador. Ela consegue Sim. Ou seja, nós ir pegamos... direto à máquina, então, também? O que vai Ou não? acontecer é, tu pegas num projeto em C Sharp, vais compilar aquele projeto, o compilador vai traduzir aquilo para um intermediate language e depois aquele intermediate language é que vai entregar o seu próprio código a um runtime, que é o Common Language Runtime, e que a própria framework do .NET vai executar aquele código, mas faz as suas otimizações e passa depois a ser o código máquina que é executado. Portanto, sim, tudo isto é compilado. Era só isso. Ok, nada. Mais alguma dúvida, alguma questão, restantes colegas? Eu tenho. A linguagem interpretada, ela não precisa ser compilada? Ou eu estou entendendo errado? A linguagem compilada não precisa de ser interpretada. Ao contrário, A agora. linguagem interpretada não precisa de ser compilada, exatamente.
Ok, Portanto, como ok. Ela já vem. já está a ser alvo de análise e de interpretação por parte do interpretador, ela nunca é compilada. Agora, volto a dizer, num edge case qualquer, vocês podem pegar em JavaScript ou em Python e compilar aquilo se tiverem um compiler para esse efeito. Mas o uso que se dá a estas linguagens tradicionalmente não é esse, ok? Portanto, tecnicamente é possível, mas estamos a falar aqui de uma exceção e não da regra. Ok, percebi, obrigada. Nada. Então vamos... Diz, Zé, diz. Ias perguntar alguma coisa? Sim, sim. Eu tenho uma questão, mas não sei se vai muito ao encontro disto. Por exemplo, imaginemos que eu esteja a programar código de segurança. Qual das linguagens é que seria mais. Qual delas é que seria melhor para usar? Eu acho que estás a fazer a pergunta ainda antes de Muito cedo. saberes o que é que queres fazer. Porque, imagina, se tu quiseres fazer algo relacionado com um sistema operativo, imagina, tu queres criar um payload qualquer para ser executado, se calhar tu nem precisas de uma coisa deste género, se calhar tu fazes um scriptzinho em bash e envias aquilo para uma máquina Linux, por exemplo, ou Windows, ou o que seja. Não é necessariamente com estas Ok, ok. linguagens. Ou seja, vai depender muito daquilo que tu queres Sim, sim. fazer. Mas posso-te dizer, mesmo no âmbito pen testing, as coisas que depois são desenvolvidas são muito na onda do C ou do C++. Porquê? O pentesting e os payloads em geral normalmente aproveitam-se muito daquilo que é a má gestão de memória por parte das aplicações. E se tu em C Sharp, por exemplo, não tens acesso direto à memória, eu preciso de algo que tenha acesso direto à memória. E se calhar então eu vou utilizar o C ou o C++. Mas vai depender muito daquilo que eu quero fazer em primeira instância. Ok. Tá bem? Mas dá para usar a linguagem compiladas e as interpretadas? Tu podes Ou só utilizar compiladas? as compiladas e podes utilizar as interpretadas. Aliás, por exemplo, se tu quiseres iniciar um web server dentro de um pen test, se calhar tu vais utilizar um Python, por exemplo. Vais utilizar o módulo do Python para arrancar ali com um web server qualquer, simples. Podes precisar de ambas. Isto, o que eu quero dizer é, dependendo daquilo que tu queres fazer, vai haver, e aquilo que tu queres fazer pode ser uma coisa muito abrangente, vão existir linguagens mais ou menos adequadas para aquilo. Mas primeiro temos que pegar no problema de compor em várias componentes e depois pegar em cada um deles e pensar, olha, se calhar para este componente dá-me mais jeito o C Sharp, se calhar para esta componente dá-me mais jeito o C, ou para outro componente dá-me mais jeito o Python. E vais vendo por aí. Ok, obrigado. Nada. Mais dúvidas ou questões? Não? Então vamos só ver aqui este quadro resumo sobre as linguagens interpretadas e compiladas e depois vamos fazer a nossa pausa. Portanto, essencialmente, grandes diferenças entre as compiladas e as interpretadas. Vantagens: com as compiladas temos uma execução mais rápida, porque eu estou a dar instruções diretamente a um CPU através de código máquina gerado pelo compilador, portanto, eu elimino ali aquele interpretador que ouve-me a falar português e fala chinês com a pessoa que eu quero comunicar. Portanto, eliminando este middleman, digamos assim, a execução é sempre muito mais rápida, não é? Em virtude de ser mais rápida, significa que o próprio código está otimizado para a máquina em questão. Tal como eu estava a falar ali há pouco, nós temos compilers que otimizam a execução daquele programa de forma, pronto, não é automática, mas de forma mais simples
para depois nas máquinas de destino a coisa correr de uma forma muito mais otimizada sem haver ali grande preocupação. Depois, melhor desempenho em programas grandes, lá está, como eliminamos ali o interpretador, conseguimos ter um programa maior e com um melhor desempenho, e não necessita do código-fonte para execução. Eu dou-vos o executável, vocês executam aquilo e nem sequer sabem que código é que está a correr ali. Só existe o código máquina para ser executado. Obviamente dá para fazer o processo inverso, o decompile das coisas, e o .NET, por acaso, neste caso o C#, dá para fazer decompile de um projeto de uma forma até relativamente rápida e eficaz. Vale o que vale, é bom para fazer reverse engineering, é mau quando nós queremos esconder o nosso código. Ou seja, o reverse engineering e o decompile basicamente é eu pegar num código máquina, num executável e conseguir gerar o código fonte a partir desse código máquina. Portanto, é o processo inverso. Não é? Eu escrevo o código, escrevo as linhas de código, compilo, gero o executável. Agora, o processo inverso é eu pego no executável, vou tentar gerar o código fonte com base naquele executável e através de um processo de decompile. Entretanto, desvantagens, o processo de compilação é demorado, nós temos aplicações que forem muito grandes, compilar aquilo tudo pode demorar um bocadinho, não é? Portanto, a coisa demora um bocadinho a arrancar, mas depois de estar compilado podem usar aquele executável de uma forma muito mais rápida, mas tem este processo de compilação inicial, portanto, neste caso a transcrição daquilo que será o vosso código para o código máquina. Ocupa mais espaço em memória. Tem também então um debug mais complexo. Debug acaba por ser vocês estarem a perceber o que é que o vosso programa está a fazer. Se vocês, e depois vocês vão ver isto com um bocadinho mais de calma. Portanto, vocês conseguem parar a execução do vosso programa, perceber como é que está a memória, o que é que está a ser executado, o que é que não está a ser executado e perceber se o vosso programa está a comportar-se como deve ser. No C# e no .NET em geral, vocês vão ter um debug relativamente simples. Se vocês estiverem a trabalhar noutras linguagens, o debugger pode ser um bocadinho mais difícil de vocês trabalharem com ele. Em virtude de estarmos a compilar aquele código-fonte e o processo de compilação tem que ter obrigatoriamente, e não te esqueçam, estamos a gerar código-máquina, portanto, tem que ser para aquela máquina que aceite aquele código-máquina, portanto, temos de ter em conta a arquitetura do processador, etc, etc. Volto a dizer, no caso do C#, para já vocês até conseguem fazer cross-platform, porque vamos estar a trabalhar com o .NET 10 e pronto, e aquilo que é do .NET Core, portanto será muito mais portable do que outras aplicações, mas tem uma menor portabilidade. Se eu compilar aquilo para uma arquitetura de 32 bits, eu não vou conseguir executar aquilo se calhar num CPU de 16 ou se fizer o processo até diferente, que é compilar para 16 bits e depois tenho um CPU de 32, não vou conseguir executar aquilo, portanto tem menor portabilidade nessa perspectiva. Depois, as interpretadas vantagens, execução imediata, sem compilação, portanto eu acabo de escrever o código e posso logo imediatamente executar aquilo, não tenho que esperar que o processo de compilação termine. Depois, debug mais fácil, é muito mais simples vocês fazerem o debug daquilo num browser, por exemplo. Em virtude de estar agarrado a um interpretador, vocês desde que tenham esse interpretador sempre convosco, têm uma elevada portabilidade. E um código também é fácil de modificar. Desvantagens, em virtude de termos um interpretador, a execução é mais lenta, necessitam sempre do interpretador, é menos otimizado porque não temos aquela quase magia feita pelos compilers na transcrição daquilo que é o código-fonte para código-máquina e torna a execução cada vez mais otimizada, portanto, temos menor otimização e o código-fonte deve ser fornecido. Portanto, eu quando quero dar-vos algum programa que seja com recurso a uma linguagem interpretada, eu tenho que vos fornecer o código-fonte sempre para vocês pegarem naquele código-fonte e entregarem ao interpretador, de modo a conseguirem fazer isso.
ao passo que nas compiladas vocês já não têm essa particularidade. Ok? E essencialmente é muito isto. Outra vantagem que por acaso não está aqui mencionada e que me faz pessoalmente, isto é a opinião pessoal, gostar mais das compiladas é o seguinte: vocês enganam-se, vocês escrevem código que não é válido, o compilador vai-vos mandar para trás, vai dizer: olha, eu não consigo compilar isto, não sei o que é que tu queres fazer, isto não é código válido, desenrasca-te. As interpretadas não. As interpretadas vão dar erro quando o interpretador chegar àquela linha. Se o interpretador nunca chegar àquela linha, porque aquela linha está dentro de uma condição extremamente invulgar ou que não é comum acontecer, vocês têm ali um bug que nunca vão saber. E esse é um dos meus problemas, entre aspas, volto a dizer, tudo isto são opiniões pessoais, com as linguagens interpretadas, porque nós podemos estar aqui a escrever código que, como não é alvo de uma compilação, eu não tenho a garantia que todas aquelas linhas daquele código vão sequer ser válidas e vão produzir algum efeito. Não quer dizer com isto, vocês tendo um programa com uma linguagem compilada não vão ter problemas em runtime, ou seja, que a aplicação não dê erros quando está em execução, mas aí existem formas de tentar precaver a coisa, mas nas interpretadas vocês não têm nem antes nem depois, nunca têm essa garantia, é sempre muito mais volátil, digamos assim. Portanto, mais uma vez, opinião pessoal, as interpretadas têm este handicap, digamos assim. Com outras vantagens, e aliás, isso é uma coisa importante, tudo em tecnologia tem vantagens e tem desvantagens. Vocês, como veem, temos aqui duas perspectivas diferentes, temos um conjunto de vantagens para as compiladas e temos um conjunto de vantagens para as interpretadas. Isto não quer dizer que não exista uma necessidade em que nós devemos utilizar uma linguagem interpretada e que não existam uma necessidade em que nós devemos utilizar uma linguagem compilada. Tal como eu estava a dizer aqui ao colega José, vai depender sempre daquilo que nós queremos fazer. Sempre que nós queremos fazer alguma coisa, e dependendo do problema que nós temos em mãos e das condicionantes à volta, existe sempre uma melhor opção do que outra. Mas todas as opções que vocês tomarem, todas as decisões que vocês tomarem vão ter pontos positivos e pontos negativos. Não há a bala de prata, digamos assim, relativamente a estes temas. Há sempre um trade-off. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Não? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer pausa. Vamos fazer aqui das 19 às 19h30. 31, já vamos aqui às 7h16. E depois continuamos então aqui com estes conceitos. Um bocadinho mais, vamos desenvolver um bocadinho mais isto, está bem? Ora, posto isto, deixem-me só escrever aqui no chat. Vamos a pausa e voltamos às 19h31. Faltou ali os 2 pontos. Portanto, assim. Até já então, malta. Até já. Até já. Até já. Ora, então, nós até aqui estivemos a ver as diferenças entre as linguagens compiladas e as interpretadas, o que é que compunha cada uma destas definições, e vimos as vantagens e desvantagens de ambas. Agora, vamos passar aqui para o próximo capítulo, essencialmente aquilo que é a lógica de programação. E o que é que se entende por lógica de programação? Ora, e isto é muito importante para aquilo que nós vamos fazer a seguir, quer
a seguir no resto do curso, quer a seguir no exercício que vamos fazer a seguir a isto. Que é o seguinte: para nós programarmos, é sempre necessário aplicar lógica de programação. E o que é que consiste isto da lógica de programação? Definir de forma clara e ordenada as instruções e decisões que um programa deve seguir para funcionar corretamente. E esta parte, de forma clara e ordenada, é muito importante, porque vocês vão, e quem já tem experiência com isto, sabe que vocês têm que escrever linhas de código com uma ordem e as coisas que vocês vão ter que executar vão ter uma ordem definida. E quando nós pensamos sobre como é que vamos resolver aquele problema, nós temos que definir de uma forma muito clara e de instruções muito óbvias e ordenadas quais são as instruções que nós queremos que o nosso programa obedeça, não é? Portanto, às vezes temos que pecar um pouco por excesso, não é? de informação. Não precisa de ser algo super, super, super detalhado, como se costuma dizer, ou seja, para fazerem alguma coisa de raiz têm que inventar o universo primeiro. Não é isso que nós queremos atingir aqui. Mas o que nós não queremos atingir aqui é, por exemplo, precisamos de ir às compras. Pego no carro e vou. Calma lá, não é bem assim, não é? Eu primeiro vou ter que sair de casa, vou ter que descer as escadas, vou ter que abrir a porta do prédio, vou ter que chegar ao carro, vou ter que abrir o carro, sentar-me, fechar a porta, ligar o carro, arrancar. Tem ali uma série de passos que nós depois temos que detalhar quando queremos dar ali um conjunto de instruções. Porque uma coisa que um computador não faz é ler nas entrelinhas. Okay? Vocês têm que ser sempre explícitos naquilo que querem e ordenados e organizar o vosso pensamento e aplicar, lá está, este conceito de lógica de programação se quiserem que a vossa aplicação tenha sucesso. E entenda-se sucesso, neste caso, funcionar corretamente. Não é nenhum tipo de sucesso comercial nem nada do género, não é isso que está em causa. É a própria aplicação ser eficaz, não só para já eficiente, e o eficiente depois podem-se preocupar um bocadinho mais à frente, mas pelo menos eficaz na resolução do problema que vocês estão a tentar resolver. Bem? Alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, vamos fazer agora um exercício para nós aplicarmos estes conceitos que estivemos a falar ainda agora. Não necessariamente as linguagens, mas esta estruturação de pensamento, percebermos um problema, etc. Depois vamos dar nomes a estas coisas, mas vocês intuitivamente vão conseguir fazer esses passos todos, se calhar não sabendo o nome daquilo que estão a fazer, mas vocês vão estruturar o vosso pensamento nesse sentido. Ora, qual é então o nosso primeiro exercício? E isto depois vocês fazem com recurso a um notepad ou algo assim do género, se quiserem fazer isto no Excel, whatever. Há um sítio onde vocês possam registar os passos. Qual é o nosso problema? Nós temos na margem esquerda de um rio um pastor, um lobo, uma cabra e um repolho. São estas 4 entidades que nós temos. E temos um barco. Qual é o nosso objetivo? Passar todos para a margem direita do rio, sendo que o pastor só pode atravessar um passageiro de cada vez, portanto eu não posso chegar para o barco e pegar no lobo e na cabra e levar os dois, não, eu só posso pegar num. E outra coisa muito importante, um passageiro que devora o outro nunca podem estar no mesmo local sem a presença do pastor. Portanto, isto começa assim, o pastor está aqui o lobo, a cabra, este pronto, não é o repolho, mas são 2 cabras, mas vamos imaginar isto com o repolho, que é o contexto do exercício. Portanto, se o pastor se for embora, o lobo come a cabra, ou a cabra come o repolho. Portanto,
estes dois não podem ficar sozinhos sem a supervisão. Da mesma forma que o lobo e a cabra não podem ficar nunca sozinhos sem supervisão. O pastor tem que lá estar sempre para garantir que ninguém devora ninguém. Qual é o objetivo então? É vocês mostrarem quais são os passos que vocês têm que dar de modo a levarem o pastor, o lobo, a cabra e o repolho de uma margem para a outra do rio. Ok? Dúvidas? Não entendi ao certo o que é para fazer. Tava tentando arrumar aqui um negócio. Então eu vou voltar a explicar. Tu tens que pegar no pastor, no lobo, na cabra e no repolho que estão numa margem do rio sossegados e têm que passar para a outra margem do rio. O pastor só leva um de cada vez no barco e nunca pode deixar sozinho um passageiro que devora o outro. Quem é o lobo devora a cabra e a cabra devora o repolho. Portanto, estes dois nunca podem ficar sozinhos, nem estes dois podem ficar sozinhos. E eu quero é que vocês elaborem aí num TXT, uma coisa qualquer, quais são todos os passos necessários para que isto possa acontecer, para que este problema fique resolvido. Ficou mais claro agora? Sim? Mais ou menos, mas tá bem. Então pronto, malta. Eu vou dar-vos aqui uns minutos para fazermos isto e depois corrigimos. Eu diria 5, 7 minutos para vocês fazerem aqui o exercício. E, mais uma vez, anotem num TXT todos os passos que vocês dão. Por exemplo, eu pego agora no pastor, vai o pastor e o lobo. Porque não pode ser, por exemplo, porque senão fica a cabra e o repolho sozinhos e não pode ser. Mas imaginando que eu pego no pastor e na cabra e vou para a margem direita do rio, depois volto, depois, e até ter todos os outros do outro lado, sem haver a circunstância de um comer outro passageiro. Está bem? Pronto. Então, como estava a dizer, vamos dar aqui uns 5, 7 minutos, assim fazemos até às 19h50 e depois corrigimos o exercício. Dúvidas ou questões? Estejam à vontade, está bem? Eu vou deixar aqui o ecrã partilhado. O ecrã partilhado e assim vocês conseguem ver. Ora, já temos então aqui 10 mãos no ar. Deixa eu dar aqui mais um minutinho ou dois. E já fazemos então a correção. Já vos peço para mostrarem a vossa solução. Ok, então, de quem tem aqui a mão no ar, quem quer mostrar a sua solução para este problema? Metemos no chat ou Não percebi, desculpa. dizemos só? Disse que vão mostrar a solução, é metemos no chat ou dizemos só como é que fizemos? Digam como é que fizeram, assim, não coloquem no chat. Ok.
Ou se tiveres isso em algum suporte e quiseres partilhar o ecrã, também pode ser mais fácil. Eu digo assim, ah, eu fiz isto isto seja muito simples, ou seja, fiz o pastor meteu a cabra no barco, atravessou o rio, largou a cabra, atravessou o rio de volta. Uhum. Pôs o lobo no barco, atravessou o rio, depois meti que ele largou na banca, mas isso é, pronto, Certo, certo, percebe-se. certo. Pôs a cabra no barco, atravessou o rio de volta. Largou a cabra, apanhou o repolho, atravessou o rio, largou o repolho, atravessou o rio, foi buscar a cabra, voltou a atravessar o rio e com isso tinha a cabra, o repolho e o lobo na outra margem. Exatamente. Sem nunca ter nenhum dos que devoram o outro O outro, sozinhos. sozinhos. Estavam sempre acompanhados. Sim, é uma das hipóteses. Ou seja, vamos com a cabra primeiro, o lobo e o repolho não tem nenhum problema, voltamos, levamos a seguir o lobo para lá, trazemos a cabra, levamos outra vez o repolho, do outro lado fica só o lobo e o repolho e depois voltamos para trás para ir buscar a cabra novamente. Portanto, é uma das soluções para este problema. Alguém fez de alguma forma diferente ou tudo muito parecido? Igual a colega, com 7 passos. A questão do número de passos também é uma coisa importante. Não só serem os passos corretos, mas nós vamos ver depois mais à frente que quanto menos passos nós precisarmos de dar, mais otimizada, ou seja, mais eficiente é a nossa solução. Para já, esta é eficaz e também no caso do 7 passos é a mais eficiente, mas vamos nos preocupar para já com a eficácia. Pronto. Então, mais alguém quer dar a sua solução? Alguém quer expor alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu fiz diferente. Ok. Como é que fizeste? Eu meti que o pastor levava o repolho primeiro. Ah, não dá. Pois, aí já Esquece. temos logo um Não, problema, pois, de facto. esquece. Esquece. Fica lá o lobo e a cabra sozinhos e o lobo dá conta da cabra. Pronto. Então, eu vou mostrar aqui também... esperem lá que este é o próximo exercício. Eu por acaso tinha aqui a resolução deste e não tenho aqui no PowerPoint. Mas eu posso dar então aqui a solução. Ou então, já agora, David, tu partilhaste logo no início a tua solução e tens isso escrito, não tens? Meti num TXT, sim. Ok, podes colocar aqui no chat, por favor. E fica como solução. Em vez de eu estar a escrever tudo, a tua como está correta, é exatamente aquilo que eu ia escrever. Portanto, podes colocar aqui no chat, por favor. Sim, só que aguardar. Ok. Ok. Share. Eventos. Cara. Já está? Ok, sim, já temos aqui. Pronto, então, neste caso, eu vou só ver aqui como solução de exercício 1. E assim aponta para o teu ficheiro, que é essencialmente a solução que eu também ia dar. Pronto. Então, isto é o nosso primeiro exercício. Não tenham problemas se isto no início foi assim um bocadinho mais complicado ou demorar aqui um bocadinho mais a chegar a esta solução.
vamos ter mais exercícios para nós praticarmos estas coisas. Às vezes nós vamos pensando nestes problemas, mas ou nós estamos muito habituados a resolver este tipo de coisas, ou assim, e podemos ter aqui um bocadinho mais de dificuldade. Mas à medida que nós vamos praticando isto, este tipo de exercícios, a coisa fica um bocadinho mais soft, portanto não tenham problemas se isto no início parece assim um bocadinho mais complicado. Tá bem? Não sei se ficou alguma dúvida sobre a solução ou algo do género que vocês queiram esclarecer, ou se toda a gente percebeu qual é que é a solução do problema. Sim? Pronto. Então, malta, assim sendo, nós estamos aqui também perto das 8 horas, vamos terminar por hoje. Amanhã voltamos a ter aula novamente, vamos resolver aqui mais um exercício deste género e depois vamos continuar a avançar com a matéria, tá bem? Eu, entretanto, depois vocês devem ter o vídeo da aula de hoje publicado mais logo e depois podem voltar a consultar isto lá no canal do YouTube, tá bem? Posto isto, um bom descanso a todos e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Adeus, bom descanso. Até amanhã. Até amanhã. Adeus, Até amanhã.